Bom, galera, bom dia aí, boa tarde. Bora lá projetar aí a nosso sextou, né? Nosso segundo sextou do ano aí, agora já num formato mais tradicional aí, com a presença do campeonato alemão. Então, bora projetar aí o que temos de melhor para esse jogo. Buenas, galera! Chegou o sextou, hein? É o segundo do ano, mas o primeiro já daquele jeito que a galera tá acostumada. Quer dizer, eu acho que ainda vão dizer que falta a segunda divisão da Alemanha, Mari. Mas pelo menos tem a volta da Bundesliga, queridíssima Bundesover, nesse 10 de janeiro de 2025, galera. Um baita jogo. Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen para marcar a volta do campeonato alemão, que sempre para aí para as festas de fim de ano. E também por conta do rigoroso inverno na Alemanha. Aliás, tem aquela expectativa, né, Mari, de ainda pegarmos algum jogo com neve na Alemanha desse mês de janeiro. É uma cena clássica também do campeonato alemão. Mas o Borussia Dortmund volta a jogar depois da sua última partida no dia 22 de dezembro, quando ganhou do Wolfsburg fora de casa por 3-1. E o Bayer Leverkusen jogou no dia 21 de dezembro em casa, ganhando por 5-1 do Freiburg. Então, praticamente 3 semanas aí de parada para essas equipes e agora marcando a volta do campeonato alemão com a rodada de número 16, que é a penúltima do primeiro turno. São 18 times no campeonato alemão, 34 rodadas. A gente está quase fechando aí a primeira volta, a primeira parte do campeonato alemão. E esse é o grande destaque da sexta-feira, do sextou aqui da academia, 4:30 da tarde, horário de Brasília. Estaremos acompanhando esse jogo. 19:30 para Portugal. Fica o convite para todos vocês. Agora, o dia é bastante agitado, tem bastante coisa boa, bastante coisa interessante para a gente falar sobre nesse sextou. E, mais uma vez, o nosso dia começa como o Campeonato da Arábia Saudita, galera. 2 da tarde, horário de Brasília, 17 horas, horas portuguesas, 14ª rodada da Pro League da Arábia Saudita. Tem um confronto direto, dois times que estão empatados na tabela de classificação com 23 pontos. Al Ahly, quinto colocado, Al-Shabaab, sexto colocado. É as equipes que vão perseguindo aí o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, tentam se aproximar do Al Qadisiyah, que hoje pegaria a última vaga para a Liga dos Campeões da Ásia. Esse jogo vai estar rolando então a partir das 2 da tarde para agitar o nosso sextou aqui da Academia das Apostas Brasil. E a gente já deixa o convite, estaremos aí conferindo então mais uma vez o campeonato da Arábia Saudita, já que o povo gosta tanto, fala tanto, né, Mari? E importante pontuar que o time do Al Ahly vem numa boa sequência de invencibilidade, não perdeu nos últimos 7 jogos, com 6 vitórias e um empate. A última derrota foi para o Al Ittihad em 31 de outubro, quando o Al Ahly perdeu por 1-0 fora de casa. Desde então, o time do Al Ahly conseguiu 6 vitórias, 5-1 no Shorta pela Liga dos Campeões da Ásia, 2-0 no Al Raed em casa e 1-0 fora no Al Fayha pelo campeonato da Arábia Saudita. Aí ganhou do Al Ain fora da Liga dos Campeões da Ásia por 2-1. De novo no campeonato em casa, ganhou do Al Wehda por 1-0. O único jogo em que perdeu pontos foi no 2-2 em casa com o Steglao da Liga dos Campeões. O jogo foi o empate por 2-2. E a última partida do Al Ahly, mais de um mês atrás, ganhou do Al Taun pelo placar de 4-2 fora de casa. O time volta a jogar então depois da paralisação do campeonato. Na última partida, destaque para o Firmino, Marrez, o zagueiro brasileiro Gaúcho Ibanez também, que marcaram os seus gols. O Firmino, inclusive, contribuiu com 2 assistências, além de marcar o seu gol.
Então esse time do Al-Ahly chama muito atenção, também pelo elenco que tem de jogadores conhecidos, jogadores com história na Europa, jogadores conhecidos do futebol brasileiro. Nessa última partida, além do Ibanhas, ex-zagueiro do Fluminense, da Atalanta e da Roma, do Roberto Firmino, que eu falei também, Bob Firmino, outro brasileiro que jogou foi o Alexander, também ex-Fluminense, esse recém-chegado ao time do Al-Ahly. E ainda tem o Ivan Toney, por exemplo, jogador inglês que a galera vai lembrar dele no time do Brentford, chegou a fazer 20 gols numa Premier League 2 temporadas atrás. Tem o turco Demiral, o goleiro da equipe é o Eduard Mendy, aquele ex-goleiro do Chelsea, goleiro senegalês. Então o time do Al-Ahly também, né, tem os seus valores, seus jogadores renomados e pega esse Al-Shabaab que já jogou em 2025, essa é uma vantagem que tem o Al-Shabaab, jogou pela Copa do Rei da Arábia Saudita no último dia 6 de janeiro e ganhou do Al-Fayha em casa pelo placar de 2-1. O problema é que o Al-Shabaab nos últimos 3 jogos do campeonato não ganhou. 2 empates e uma derrota. Empatou fora com Al-Aqdoud em 1-1, perdeu em casa para o Al-Hilal 2-1 e empatou em casa com o Al-Fateh 2-2. A última vitória do Al-Shabaab pelo campeonato foi contra o Al-Qulud por 2-0 fora de casa em 7 de novembro. Então, 2 meses já, claro que muito por conta da paralisação do campeonato, mas tenta melhorar essa marca e se recuperar no campeonato o time do Al-Shabaab. O Al-Shabaab tem no seu time o Robert Renan, zagueiro ex-Inter, ex-Corinthians, foi polêmica já o Robert Renan no nosso clã da academia, Mari. E além dele, alguns outros nomes conhecidos dessa equipe do Al-Shabaab, o Cuejar, que pode estar deixando o clube, Gustavo Cuejar, ex-Flamengo, ex-Al-Hilal, tá lá no time também. O Podense, português, Daniel Podense, que era daquela legião de portugueses do Wolverhampton. Daniel Podense também vem sendo titular dessa equipe. Tem o Giacomo Bonaventura, ex-jogador do Milan, ex-jogador da Fiorentina, também tá desse time do Al-Shabaab. Então, alguns nomes aí que a gente pode destacar pra galera que chamam atenção e podem, né, acabar se destacando desse jogo do nosso Sextou. Já que não tem a segunda divisão alemã, a Bundes 2, vamos de campeonato da Arábia Saudita para começar o nosso Sextou aqui na Academia das Apostas Brasil. A prévia para esse jogo, a aposta recomendada para Al-Ahly e Al-Shabaab, Al-Ahly para vencer, odds 1,72. Importante que se diga, o Al-Ahly ganhou do Al-Shabaab, o último confronto direto entre eles, em 11 de maio, foi 2-1 pro Al-Ahly fora de casa. Antes disso, 2 empates por 0-0, a última vitória do Al-Shabaab contra o Al-Ahly, 2-1 em fevereiro de 22 pela Copa do Rei da Arábia Saudita, Kings Cup, isso 4 confrontos diretos atrás. Fica o convite, galera, 2 da tarde, horário de Brasília, 17 horas portuguesas. E aí, já durante esse horário, a gente tem algumas outras opções bem legais, inclusive da elite da Europa para a gente conferir. Por exemplo, tem às 3 da tarde para o Brasil, 18 horas para Portugal, Ligue 1, 17ª rodada do Campeonato Francês, Nantes e Mônaco estarão se enfrentando. E aqui um duelo de opostos, Mari. Por quê? Porque o Nantes é o terceiro pior, o antepenúltimo, 16º, 15 pontos. Hoje jogaria o play-off contra o rebaixamento. E o Mônaco é o terceiro melhor. Com 30 pontos, teria vaga direta para a próxima Liga dos Campeões da Europa, mas tá 10 pontos atrás do líder PSG, 3 atrás do vice-líder Olympique de Marselha. Bom, o Mônaco vem da derrota na Supercopa da França, que depois a Mari vai falar em francês o nome do campeonato para nós, o Troféu dos Campeões. Mônaco perdeu para o PSG, o jogo foi no Catar, perdeu no finalzinho, pagou gol limite, inclusive para a galera, 1-0 para o time do PSG. O Mônaco vive um momento de instabilidade, a única vitória do time do Mônaco nos últimos 5 jogos foi contra um time amador,
o SJFC na Copa da França por 4-1 em 22 de dezembro. No campeonato francês, o time perdeu o último jogo também para o PSG em casa 4-2, empatou fora com o Reims 0-0. Antes disso, tomou 3-0 do Arsenal em Londres na Liga dos Campeões. Então, atenção, porque o Mônaco não ganha no campeonato desde 7 de dezembro, ou 3 rodadas atrás, quando ganhou do Toulouse por 2-0. Importante falar sobre isso. E pega um time do Nantes, que vem de um empate fora com o Lille 1-1. Antes disso, goleou outro time bem inexpressivo na Copa da França, o Drancy. Goleou por 4-0 fora de casa, mas o Nantes, antes disso, ainda tomou 4-1 fora de casa do Brest no campeonato. No último jogo em casa, a sua última vitória do campeonato, 1-0 contra o Rennes em 8 de dezembro. É importante que se diga isso. E também lembrar que no último enfrentamento entre eles, na temporada passada, em 19 de maio, o Mônaco ganhou por 4-0 em casa, no Principado, e o último jogo na casa do Nantes, em agosto de 23, foi 3-3. Jogos muito overs entre eles do histórico. Antes disso, tem um 2-2 na casa do Nantes, um 4-1 para o Mônaco jogando em casa. Um outro 2-2 pela Copa da França em 22, que o Nantes levou a melhor dos pênaltis. Aí a gente chega em jogos mais under. E um retrospecto interessante e favorável ao Mônaco. A última vez que o Nantes ganhou do Mônaco nos 90 minutos, novembro de 2017, quando ganhou pelo placar de 1-0. De lá para cá, 6 vitórias do Mônaco seguidas, aí 3 empates, uma 7ª vitória do Mônaco e mais 2 empates, né? Totalizando 5 empates desse período e 8 vitórias do Mônaco nessa invencibilidade, enfrentando a equipe do Nantes. Importante dizer também, Mari, que o time do Nantes, do técnico Antoine Koumboiré, não tem o Adel Mahamoud, o Tilo Kadewere, o Pedro Chirivella e o Ignatius Ganago. São ausências para essa partida. E diante disso, o time do Nantes deve ter o goleiro Anthony Lopes. Na linha defensiva, Aminhan, Casteleto, o Nathan Zeze com o Palois e o Koza na lateral esquerda. Guibamin, no meio de campo ainda o Douglas Augusto, Le Penan e o ataque de Thomas e Ablin é o provável time do Nantes para pegar a equipe do Mônaco. Nantes tentando sair dessa zona incômoda que hoje levaria a jogar o playoff contra o rebaixamento. O Douglas Augusto, ex-Corinthians, ex-Bahia, né? Aqui era Bahia Douglas, e tá como titular dessa equipe do Nantes, mas o destaque é o Nathan Zeze, jogador francês que vem chamando muito atenção nas 11 atuações e recentemente fez gol na Copa da França contra o Drancy, mas se destaca por liderar essa zaga, essa defesa do Nantes, que terá muito trabalho certamente. Agora o Nantes ganhando, poderá passar o Saint-Étienne, o Angers e o Rennes, virando o 13º colocado, empatando já se iguala ao Angers e ao Saint-Étienne, mas tem que parar esse Mônaco do técnico Adolf Rutter, que não tem o Folarin Balogun e o Christian Mavissa. O Radoslav Majek e o Alexander Golovan são dúvidas para essa partida. Provável time do Mônaco tem Philippe Ken, lateral direito Wanderson, na zaga Thilo Kehrer e Singo, e na lateral esquerdo Caio Henrique, no meio de campo Camará e Zacaria, Minamino na armação, Akliush, Ben Seguir e o Embolo no comando do ataque. O destaque dessa equipe do Mônaco vem sendo Lamine Camará, volante aí que é o motorzinho da equipe. Se destaca bastante esse jogador senegalês que tem 2 gols e 2 assistências em 13 jogos, números de respeito, né, para a posição dele. Lamine Camará, 21 aninhos, olho dessa peça que pode ser fundamental para um triunfo do time do Mônaco. Dito isso, a prévia da academia já está on para esse jogo também. E a recomendação, Mari, para Nantes e Mônaco no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, foi ambos marcam odds 1,80. Quero saber o que tu viu de bom para esse jogo do campeonato francês, que a gente acompanha também junto do campeonato da Arábia Saudita e depois pegando o finalzinho junto da Bundesliga
esse jogo às 3 da tarde para o Brasil nessa sexta-feira, Mari? Bom, minha sugestão aqui é 2 gols do Mônaco, tá? Mônaco para marcar mais de 1,5 gols aí no jogo. Até cogitei trabalhar com essa vitória, né? Mesmo com a sequência um pouco negativa aí do Mônaco, mas tá bem interessante, tá? Para pegar um time lá do fundo da tabela. Mais um histórico, inclusive, de confrontos diretos aí, muito over entre eles, então eu peguei essa linha, tá? Para 2 gols aí do Mônaco na partida, odds 1,83. Tá aí, galera, 2 gols do Mônaco no jogo, odds 1,83, a recomendação da Mari para esse jogo do sextou do campeonato francês. Campeonato francês que ainda tem um Auxerre e Lille mais tarde, 5 da tarde, horário de Brasília. Vocês podem e devem conferir, né, a prévia, as estatísticas, os números lá na prévia da Academia das Apostas Brasil. Mas o Lille é quarto, 28 pontos, 2 a menos que o Mônaco. Se o Mônaco der bobeira, o Lille já pode assumir essa terceira posição e faz muita diferença. O terceiro colocado vai direto para a Liga dos Campeões, o quarto tem que jogar a pré-Champions. O Auxerre, por sua vez, é nono com 21 pontos e tenta se aproximar aí da zona das Copas Europeias, mas não venceu nas últimas 4 rodadas, enquanto o Lille tem uma invencibilidade interessante aí que já dura 18 jogos. Atenção para isso também desse jogo do campeonato francês. Bom, 4h30 da tarde, Mari, vamos matar a saudade da Bundesliga com um baita jogo, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Olhando para a rodada, eu diria que não poderia ser melhor o jogo de retomada do campeonato alemão. 4h30 da tarde, horário de Brasília, 19h30 para Portugal, estaremos acompanhando esse jogo. O time do Borussia Dortmund jogando em casa, vale lembrar, é o melhor mandante da Alemanha, tem 6 vitórias e 2 empates em 8 jogos, mas é o sexto colocado com 25 pontos, hoje teria vaga só para a Liga Conferência. Nessa rodada, se ganhar, pode passar o Mainz, o Leipzig e o Frankfurt, virando o terceiro colocado e se aproximando do vice-líder, que é o Leverkusen. Só que o Leverkusen, com 32 pontos, está 4 atrás do Bayern de Munique. E se o Dortmund não perdeu em casa, adivinha, Mário, o Leverkusen não perdeu fora. Tem 4 vitórias e 3 empates em 7 jogos fora de casa. Esse jogo promete demais. O Dortmund, na última partida, como eu lembrei, 22 de dezembro, ganhou do Wolfsburg fora por 3-1 e foi uma importante visita, né? Um importante reencontro à vitória, porque até então o time vinha de 4 jogos sem vencer. Nos últimos jogos em casa, apesar, né, de ser o melhor mandante da Alemanha, o Dortmund não venceu nos últimos 3, empatou com o Bayern de Munique 1-1, perdeu na Champions para o Barcelona por 3-2 e empatou em casa com o Hoffenheim também 1-1. E o Leverkusen vem de uma sequência impressionante de vitórias. São 8 vitórias consecutivas desde 23 de novembro. 5-2 no Heidenheim em casa, 5-0 no Salzburg da Áustria pela Liga dos Campeões em casa, 2-1 fora do Union Berlin pela Copa da Alemanha. Ganhou do Bayern de Munique fora por 1-0, ganhou em casa do São Paulo de 2-1. Na Liga dos Campeões de novo, ganhou da Inter de Milão por 1-0 em casa, ganhou fora do Augsburg por 2-0, ganhou em casa do Freiburg por 5-1. E se eu quiser contar ainda um amistoso feito agora, né, para dar uma movimentada no time na reapresentação no ano de 2025, o Leverkusen ganhou com gols do Florian Wirtz e do Schick por 2-0 do Rot-Weiss Oberhausen, que é um time que disputa a Liga Regional do Oeste na Alemanha. Mas isso aí não entra para estatística, senão já seriam 9 vitórias consecutivas para o time do Leverkusen, que ainda antes disso empatou com o Bochum por 1-1, iniciando, né, uma sequência invicta muito interessante. A última derrota do Leverkusen foi os 4-0 que tomou do Liverpool em 5 de novembro na Inglaterra pela Liga dos Campeões. E tem um detalhe importante, Mari. Todo mundo lembra o que o Leverkusen fez de impressionante no campeonato passado, né? Campeão alemão invicto, inesquecível, que grande feito.
Mas quero saber se Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo aqui no Discord? Foi mal, Ângelo. Tinha caído aqui, mas já voltei. Aparecida. Oi? Eu tinha caído, não tava te ouvindo. Mas já voltei, Ah, bom. vou falar então ali sobre o jogo do Dortmund, né? Cara, o mercado espera muito desse jogo, né? Então, por mais que eu concorde aí, espere também, é muito difícil de trabalhar alguma coisa aqui no pré-live. Teria que assumir um lado, né? Que é uma coisa que eu não quero fazer aí na partida. Tem aquele mercado de ambos marcam e over 2.5 que acho que pode ser uma boa para quem precisar fazer uma posição pré-live, né? Não for acompanhar o jogo e tiver pensando em extrair alguma coisa ainda assim, eu acho que pode ser um caminho. Para nós aí que vamos estar no ao vivo, acho que vai ser mais interessante estar trabalhando live mesmo desse jogo. Até dizer pra galera, né, que o Nico Schlotterbeck, então, é o destaque do time do Borussia Dortmund e deu 2 assistências nos últimos jogos aí do Dortmund no campeonato, dos últimos 4 jogos, mesmo sendo zagueiro. E o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso tem dúvidas aí se o Jonas Hoffmann e o Amine Adli estarão à disposição, assim como o Victor Okobo-Bonifácio, mas o provável time tem Radek, Bukieri, Tapsoba, Rincape, Chaka, Palácios, Frimpong, Florian Wirtz, Grimaldo e o Patrick Schick no comando do ataque. Olho do Florian Wirtz, né, galera? Talvez o melhor do campeonato alemão ou um dos melhores do campeonato. Tem 7 gols e 7 assistências em 15 jogos. O Wirtz fez nos últimos 2 jogos do campeonato alemão 2 gols e 3 assistências. Nos últimos 3 gols e 3 assistências, são marcas impressionantes e ele deve carregar de novo a responsabilidade de conduzir esse time do Leverkusen, que, como eu falei, né, não ganhou do Dortmund nos últimos 4 confrontos diretos, mas o Lever vem de 8 vitórias seguidas, não perdeu fora de casa e agora pega o Dortmund, que é o melhor mandante do campeonato alemão. Baita jogo pro nosso sextou, galera. Contamos com vocês aqui na academia. Na prévia, a recomendação foi o ambos marcam. Mas eu sei que nesse horário temos outras opções. Inclusive, 15 minutos depois de Dortmund e Leverkusen, tem Lazio e Como pelo campeonato italiano, 20ª rodada da Série A italiana. Na prévia da academia, a vitória da Lazio a 1,80 foi recomendada. Para esse jogo, Mari, que acontece no Estádio Olímpico de Roma, a Lazio que está em quarto, 35 pontos e vem daquela derrota no derby della Capitale, acompanhamos aqui no fim de semana, né? O 2-0 para Roma. A Lazio tenta voltar a vencer, porque antes disso ainda empatou em casa com o Atalanta 1-1 e, aliás, os últimos jogos da Lazio no Estádio Olímpico perdeu para Roma, ainda que a Roma fosse mandante, né? Dividem o estádio, tipo a dupla Fla-Flu no Maracanã.
A Lazio perdeu para Roma, empatou com a Atalanta e tomou 6-0 da Inter. Última vez que ganhou no Estádio Olímpico foi 3-1 contra o Napoli, em 5 de dezembro. Esse jogo aí contra o Napoli pela Copa Itália. E a Lazio pega esse Como, que vem de uma vitória no penúltimo dia do ano, 30 de dezembro, contra o Lecce, 2-0 em casa. O Como, no entanto, no último jogo fora, perdeu para a Inter por 2-0 e é um time que tem muitas dificuldades fora de casa. O Como é 16º do campeonato italiano com 18 pontos, tá um à frente do rebaixamento e fora de casa o Como tem uma vitória em 10 jogos e 6 pontos conquistados dos 30 disputados. Então isso pode fazer uma grande diferença. O Como ganhou uma em 10 fora de casa, a Lazio perdeu uma em 9 no seu estádio e nós teremos esse enfrentamento, esse encontro então entre Lazio e Como. No primeiro turno, Mari, em outubro, na casa do Como, uma goleada estrondosa. 5-1 para Lazio, o jogo foi pela 10ª rodada. Naquela ocasião foi 2-0 HT, gols do Tati Castellanos e do Pedro. Aí veio o gol de desconto do Mazitelli pro Como. Uma expulsão para cada lado. O Patrick fez 3-1 para Lazio, o Tati Castellanos de novo e Tchauda fecharam a conta em 5-1 naquela ocasião. Então o Como tem também esse trauma do último enfrentamento para levar em consideração. O time da Lazio do Marco Baroni tem desfalques importantes, Mari. O Tati Castellanos e o Mário Gila Fuentes estão suspensos depois das confusões aí do Derby della Capitale. O Matias Vecino e o Matias Zaccani são desfalques por lesão. O Manuel Lazzari, o Patrick e o Pedro são dúvidas para essa partida. Provável time da Lazio tem Provedel, Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares, Guendouzi, Rovella, Delebashiro, Isaacsen, Tchauna e Boulaye Dia. É o provável time da Lazio, que tem o Nicolo Rovella como principal destaque aqui nessa provável escalação. O Rovella tem uma assistência até aqui em 16 jogos, mas passa muito por ele, galera. Cada lance de ataque do time da Lazio, embora seja um jogador que recebe muitos amarelos, olho nisso, ele tem 8 amarelos em 16 jogos do campeonato italiano. No Como, o Cesc Fábregas tem o Eduardo Goldaniga suspenso, Alessandro Gabrieloni, Máximo Perrone e Sérgio Roberto são desfalques por lesão. Provável time do Como tem Pepe Reina, na lateral direita, Vander Brempt, na zaga, Docena e Kempf, como Moreno na lateral esquerda, Engelhardt e ainda o Lucas da Cunha no meio de campo. Depois, mais à frente, o Gabriel Estrefeza, brasileiro, Nico Paz e também o Aliel Fadeira, como o Cutrone no comando do ataque dessa equipe do Como. O destaque é Nico Paz, um menino argentino que tem 2 gols nos últimos 3 jogos, esse argentino. Em 17 jogos ele tem 3 gols e 3 assistências. É um menino que foi revelado pelo Real Madrid e pode levar perigo a esse time da Lazio. Dito isso, Mari, o que tu viu de bom aí para esse Lazio e Como, Mari? Isso aí, vejo um bom favoritismo aí da Lazio para esse jogo, né? Apesar dos pesares e do Como também tá sendo um time aí que tem pelo menos feito uma dificuldade aí na vida dos grandes, né? Mas fora de casa só marcou 8 gols, tomou 17 aí o Como. Retrospecto com a Lazio também não é nada favorável, né? Então me surpreendeu aí as odds da Lazio, tá? Que tá precisando voltar a vencer pra melhorar aí sua posição nessa tabela, né? Começa a ficar perigoso esse quarto lugar aí da Lazio com 35 pontos. E acho um bom jogo pra isso, tá? Pra cima de um Como aí que vai tentar se agarrar num empate, eu não tenho dúvidas. Mas a minha sugestão aqui é vitória da Lazio aí, FT. Boa, galera. Vitória da Lazio. A recomendação da Mari tá de acordo com a prévia. É isso. Quem quiser algo mais dessa sexta, tem Raio Vallecano e Celta no Campeonato Espanhol também. Tem FA Cup com, inclusive, jogo do Aston Villa com o West Ham, 2 times da primeira divisão. Além disso, tem o Wycombe Portsmouth. Mas tem prévias
para todos os gostos, né? No nosso site da academia, Liga dos Campeões da África, jogo do Mazembe, hein? Segunda divisão da França, segunda da Espanha, campeonato belga, a Liga Holandesa, o campeonato do Egito, a nossa Holandinha, segunda divisão da Holanda, campeonato mexicano, campeonato australiano, hein, Ligue? Tá tudo no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, tá certo? Fica o convite. Nosso sextou, então, começa 2 da tarde para o Brasil, 17 horas, horas portuguesas, para Al-Ahly e Al-Shabaab, e depois a volta da Bundesliga, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, 4h30 da tarde para o Brasil, 19h30 para Portugal. Até lá, aqui na Academia das Apostas Brasil.